Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais você, sua casa, família, seu dia. Que seja maravilhoso. Que a graça do Senhor esteja aí, fluindo poderosamente na sua vida, que ela te vista como um manto. Possua, creia no melhor, profetiza, declara, chama à existência aquilo que não existe. Olha para o alto, não olha para a direita, para a esquerda. Ei! Deus sempre usou aquilo que era improvável. Então, para de achar que é pela sua grande performance e que você precisa ter isso e aquilo. Você só precisa ouvir a Deus, crer nele. Ele pegou um velho com uma mulher estéril para levantar uma nação. Os discípulos estavam lá tentando salvar o barco, e Jesus estava andando sobre o problema deles. Então, às vezes eu vejo gente tentando salvar, né, o seu barquinho dos problemas. E, na verdade, Jesus estava andando sobre aquele problema e ainda mais. Pedro recebe uma palavra, pediu uma palavra para o Senhor. Em cima de uma palavra, ele saiu daquele barco e não temeu. Escuta, é um engano uma pessoa achar que porque ela está fazendo a vontade de Deus, ela não vai ter desafios. Os discípulos estavam fazendo exatamente o que Jesus mandou eles fazerem. E eles ainda assim se depararam com uma tempestade, com um problema perigoso. Então, às vezes, nós vamos estar realmente ali, no centro da vontade do Senhor, fazendo o que Ele nos mandou fazer. E ainda vamos enfrentar alguns desafios. Mas não é para temer. Muito pelo contrário. Eu fiz alguns cultos, com esse título, o desafio está no meio. Então, às vezes você sai, está indo bem, de repente, vem uma situação, uma tempestade inesperada, que foi o que aconteceu com eles. E eles estavam lá. Já tinham esquecido do que o Senhor falou, vão para o outro lado. Se eu tenho uma palavra de Deus, ela não vai me livrar dos desafios, mas ela vai se cumprir e eu vou chegar do outro lado. Então, escolha ouvir a Deus. O que Deus falou para você? Para sair? Para dar os passos de fé? Eu sempre conto que quando eu vim para São Paulo, o Senhor me mandou para São Paulo, gente, eu vivi o primeiro ano da minha vida, aquilo não era coisa de Deus, não. Qualquer um que olhasse ia dizer, não, isso não foi Deus, não, isso foi o diabo. Essa mulher é assim, eu vivi momentos de eu mesma olhar para mim e falar, Senhor, o que eu não estou vendo? Qualquer pessoa de fora ia dizer, como disseram, que é assim, igual foi com Paulo. O Paulo escapa de um naufrágio
E aí tá fazendo, numa noite chuvosa, tá ali tentando fazer uma fogueira para se aquecer. E vem uma víbora e fica agarrada à mão dele. Aí os caras olharam e disseram, a justiça, esse cara é um assassino, a justiça não deixa ele viver. Ele escapou do naufrágio, mas não vai escapar da cobra. Era um negócio atrás do outro, e ainda gente para pesar um pouco mais, né? E aí ficaram lá observando. Ele vai cair, vai inchar, vai morrer, vai... É o fim dele, não aconteceu nada, porque o Paulo sacudiu a cobra no fogo. Você tem que sacudir as obras de Satanás no fogo do Espírito. E, de repente, olha só como a opinião das pessoas pode mudar, né? De um momento para o outro, quando você faz o que é certo e persevera. Lá estavam aquelas pessoas achando que ele era um Deus. E ele fez ali, através dele, Deus fez uma grande obra naquela ilha. Então, em nome de Jesus, eu posso dizer para você que no meu primeiro ano, sempre vivi desafios, mas falando especialmente do primeiro ano em São Paulo, meu querido, qualquer pessoa que tentasse racionalizar, buscar uma explicação lógica, ia chegar numa conclusão: não foi Deus. Mas sempre foi Deus. Sempre foi. Eu só tinha que resistir, olhando para Ele, escolhendo a vida. Escolhendo a vida, que é olhar para Ele. Porque quando você não olha para o Senhor, você começa a escolher a morte. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade ou morte e destruição. O que nós vamos escolher? Óbvio que de cara todo mundo vai dizer assim, bispo, não tem nem que pensar, é vida e prosperidade. Mas quando você olha para a direita, para a esquerda, para trás, para problemas, e começa a questionar, será que foi Deus? Por quê? Porque você está vivendo desafios, porque tem uma tempestade aí? Aí agora você acha que já não é Deus? Porque você está diante de desafios e críticas e julgamentos e gente que não apareceu para te ajudar, mas aparece, mas não aparece para te ajudar. Eu lembro de gente que não apareceu para lavar um banheiro, para lavar a calçada da igreja, para lavar uma cadeira, mas apareceu para pesar. Não, isso aí não é Deus, não. Isso não está dando certo. O negócio não está andando. Gente, até família começa a colocar aquilo assim de uma maneira pesada, sabe? Às vezes, Deus vai trabalhar, isso é maravilhoso, preste atenção nisso aqui. Ele vai tirar todas as nossas escoras. Todas. Você, às vezes, vai desejar ouvir uma palavra que te apoia, de alguém que está aqui, que nada vai pesar mais sua vida. E quer saber? É Deus esticando você. É Deus levando você para um nível mais alto, para confiar nele, depender dele somente. Resistir na fé. Porque, escuta, quando Deus nos manda dar passos de fé, é aí que o nosso coração vai ser revelado, porque ele vai nos testar, e os corações que estão ao nosso redor também serão revelados. Compreendeu? Sem aquela tempestade, os corações não teriam sido revelados.
E ali foram revelados, e foi ali que Pedro deu um passo que marca a nossa vida. Até hoje vai marcar até o fim. Então, Deus, Ele vai testar o nosso coração, nos dando uma direção e permitindo desafios que talvez nós nunca enfrentamos. O que eu enfrentei no meu primeiro ano em São Paulo, eu já tinha enfrentado muitos desafios na vida, mas aquele tipo, aqueles eram problemas novos, desafios novos. Por quê? Porque também eu estava numa empreitada nova que ia me levar, assim, a viver coisas também que eu nunca tinha vivido. Eu tenho vivido nesses anos em São Paulo coisas que eu também nunca tinha vivido. E sabe o que foi maravilhoso? Quando eu comecei lá na Coutinho, olha como Deus é bom. Lá eu estava com empresa, eu estava ali ainda, né, com aquele voto muito quente dentro de mim, muito vivo, né? Em 6 meses, na verdade, em 3 eu tinha pessoas na calçada. Em 6 meses, aquilo ali não tinha mais condições. Foi quando nós fomos para o prédio da Badi. Então, eu estava começando, eu ainda era, né, uma menina que não sabia de nada. Achava que sabia, mas não sabia. De nada. Muito bem. O Senhor testou o meu coração, me levando meio que... Foi um recomeço, né, em São Paulo. Não tinha nada. Né, eu tinha fé. Era um recomeço. E desafiador. Só que dessa vez, eu já tinha outra maturidade, experiências diferentes, né? E Deus queria me levar a crescer num outro nível. E eu não podia olhar para lado nenhum. Eu só tinha que ficar com a palavra que Ele havia me dado. Eu tinha que fazer uma escolha, porque é em meio à dor que você vai ser testado a escolher pelos seus sentimentos e acreditar no que Satanás está tentando mostrar. Mas você tem que parar e fazer algumas perguntas. Eu ouvi a Deus? Eu estou no centro da vontade de Deus? Então eu vou chegar do outro lado. Eu escolho permanecer fazendo o que Deus me mandou fazer, mesmo em meio a uma tempestade que eu nunca vi na minha vida, porque aqueles caras eram pescadores. Para eles estarem aflitos daquele jeito, porque era uma tempestade que eles não conheciam. Aliás, o que nós vemos é que depois que eles passaram a seguir Jesus, eles passaram a enfrentar tempestades que no tempo da empresa de pesca, eles nunca tinham enfrentado. Eles se depararam com tempestades inéditas. Inéditas. E é assim mesmo. O Senhor estava preparando eles para que fossem instrumentos de vida. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam. É isso aí. Quando eu escolhi ouvir a Deus, escolhi a bênção de ouvir a Deus. Começando pelos meus filhos, principalmente o Murilo. Ele não queria de jeito nenhum. Ele foi uma resistência daquelas para vir para São Paulo.
E olha só, quando você escolhe e resiste e o mais forte prevalece, mais tarde, todos esses que foram contra vão te agradecer, vão até pedir perdão, vão entender coisas que eles, naquele momento, na cegueira, na imaturidade, não conseguiam entender. Assim é a vida. Em nome de Jesus, decida viver por fé, ouvir a Deus, focalize o alvo certo que é Deus. Porque tem tempestades e tempestades. Tem aquela tempestade do Jonas, que era a tempestade da desobediência. Mas tem a tempestade que vai te levar a viver o que você nunca viveu. Foi aquela tempestade que levou o Pedro a fazer e a viver algo que ele nunca tinha vivido. E aqueles discípulos que ficaram no barco viram aquilo, viram Jesus andando sobre o problema, o Pedro andando sobre o problema. Também viram quando Pedro se distraiu e deixou uma lição para nós. Quando é que nós afundamos? Foi a tempestade que afundou? Foi o barco que afundou com eles? Não, a tempestade não conseguiu afundar ninguém, matar ninguém. O que afundou ali? Foi a distração. Então você tem que fazer uma escolha de ouvir a Deus, de ficar com Deus, de não se distrair, de não temer. E eu sinto no meu espírito de dizer para você, resista, porque vai valer a pena. Mais tarde, você vai ver os benefícios de ter resistido, olhando para Deus, mantendo a escolha da vida, que é ouvir a Deus, ficar com Deus, com a vontade de Deus. Quando você não está entendendo nada, você vai beneficiar os seus descendentes, aqueles que talvez hoje nem estão apoiando você, estão até criticando você, mas resista, porque mais tarde você vai ver o quanto valeu a pena. Eu sei o que eu estou dizendo para você. Quantas decisões que Deus me levou a tomar, que momentaneamente foram tão dolorosas, desafiadoras. Agora, mais tarde, eu só sabia dizer o que? Obrigada, Senhor. Porque se eu tivesse afrouxado, eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo. Por favor, em nome de Jesus, eu poderia ficar aqui horas contando para você decisões, escolhas que eu fiz com base numa direção, numa palavra que eu recebi do Senhor. E que não demorou, eu vi o tamanho da tempestade, do desafios, ataques, sabe, dificuldades mesmo, uma dor real, sabe, dói, há momentos que você sente que parece que está doendo tudo, né, dói o seu coração, você sente uma dor até, quase que literalmente no peito, de tanta angústia. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Se nós não tivermos uma angústia genuína, as nossas ansiedades vão nos matar e enlouquecer. Eu só tenho que agradecer a Deus por todas as dores e angústias genuínas. A angústia do propósito, a angústia de ouvir a Deus, a angústia de ficar
ficar no lugar difícil que Deus mandou ficar. Angústia de resistir. Angústia! Angústia genuína. Foram essas angústias que calaram as minhas ansiedades. E se eu sempre falo, se eu não tiver um bom problema, uma boa luta, pode ter certeza que nós vamos entrar na carne e vamos nos meter em guerra sem recompensa. Pode ter certeza disso. Escuta, eu e você, todos nós precisamos estar envolvidos numa angústia genuína. Nós precisamos estar na dor do propósito. Sabe, ouvir a Deus muitas vezes dói muito. Mas, mais tarde, você vai levantar as mãos para o céu e vai adorá-lo com muito mais força, testemunhando a glória dele sobre você, sua família e tantos que são abençoados com nossas boas decisões. Resista. Escolha a vida, escolha Deus, ouvir a Deus, ficar onde Deus mandou você ficar. E não vai demorar. Você vai ver a glória de Deus como nunca. Vozes serão caladas. Sua descendência vai ser abençoada. Eu não sei o que você está vivendo, mas isso não tem o poder de matar você, afundar com você, destruir. Não. A única coisa que tem o poder de nos afundar é quando nós tiramos o olhar de Jesus e colocamos naquilo que até então não tinha nos destruído. Porque tempestade não tem poder de destruir a nossa vida. São as nossas distrações. Então mantenha-se focado em Deus. Escolha a vida. E a vida é Deus. A vontade de Deus para a sua vida. Resista. Fica no lugar que Deus mandou você estar e continue, porque você vai andar sobre esse problema e o nome do Senhor será glorificado. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida amada que está comigo e peço que essa palavra tenha inundado os corações, fortalecido, alegrado, curado, erguido essa pessoa para um lugar mais alto através da fé, da confiança na sua palavra. O Senhor está aqui dizendo, eu estou com você. E a vitória é sua. Eu abençoo lares, famílias, todos que enviaram os seus pedidos por oração, consagro tudo e tomo posse do impossível, de definições poderosas. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, eu profetizo abundância ao Senhor, quem dá poder para conquistar riquezas, e onde os programas estiver chegando, que a alegria do Espírito tenha tomado conta dos corações. Que o Senhor derrame esse óleo da alegria, porque o Senhor troca as nossas cinzas por coroa. E é isso que o Senhor está fazendo na vida dela. O Senhor tem grande honra para ela. Muito obrigada. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém, amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 3296-9449. Rua Taquari 995 na Moca, onde nós estamos. Sempre esse trabalho maravilhoso que é da Casa Firme. Esteja entre nós, conta com a gente e confia no Senhor. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros. É profético. E a tudo que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. Tenha um bom dia. E se o Senhor não voltar,
eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Amém. Dia 5 de julho, às 9 horas. Início do propósito de fé dos 52 dias para a restauração da sua vida, com a Santa Ceia do Senhor. O muro ficou pronto em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com o orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família, as finanças, a saúde, a vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida dará a grande largada de fé pelo clamor da restauração da sua vida. 52 dias de fé, perseverança, de busca e clamor ao Deus vivo pela restauração da vida de todo aquele que crê. Projeto Semeadores. Um portal de alcance e salvação de almas. Somos chamados no ID do Senhor para fazermos a diferença aonde formos. Temos hoje a oportunidade de sermos a luz no caminho e o sal desta terra. Isso é o que somos, isso é o que fazemos e você pode fazer muito mais. Venha fazer parte dessa boa obra. Juntos somos mais fortes. Muitos lares cristãos estão se moldando ao mundo quando foram chamados para transformá-lo. Está na hora de se levantar e viver de forma verdadeira os ensinamentos de Cristo, começando dentro do seu próprio lar. Deus é um Deus de gerações. E cada escolha marca o futuro da sua família. Invista em fé. Invista em amor. Invista em memórias que atravessarão gerações. Descubra neste livro como transformar seu lar em um lugar de luz, propósito e presença de Deus.